Pai, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Abençoa a vida da missionária Jéssica. Oh, glória. Senhor, que coloca na boca dela, Senhor, só palavras verdadeiras, Senhor. Que não seja nada de ti, mas sim, Senhor Jesus, Pai. Abençoa a vida dela, Senhor, que nós estamos aqui para poder ouvir a sua palavra. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, aqui a obra não é do pastor Sebastião, não é da missionária Jéssica, a obra aqui é do Senhor. E vocês são servos. Vocês são pessoas a qual Deus chamou para nos ajudar nesta obra. Como eu disse quarta-feira, uma andorinha sozinha não faz verão. Então nós precisamos uns dos outros, precisamos estar unidos uns aos outros. E a palavra diz que nós devemos ajudar cada um a levar suas cargas, né? Eu sozinho fica pesado, mas se a missionária dá um pouquinho, o outro ajuda um pouquinho, aí o fardo se torna mais leve. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, missionária, que Deus possa te usar. Em nome de Jesus, eu confio na palavra que sai dos teus lábios, viu? Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a graça e a doce paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Eu sempre que alguém fala alguma coisa, eu falo para Deus baixinho. O Senhor ouviu isso, Deus? Então, me ajuda aí, né? Fazer jus. Pode sentar, amada igreja, por favor? Eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Mas antes disso, eu vou dar uma pincelada nos títulos, praticamente, do que vamos conversar hoje. Aleluia. Eu estou trabalhando nessa mensagem faz um tempo, mas eu não consigo concluir o esboço dela, porque eu gosto de pôr no caderno, que no caderno não resta dúvida. Você pode pôr no celular sai fora, dá aquelas BO, né? Então, mas eu ainda não terminei, mas o Espírito Santo sabe até onde ele quer ir e o que ele quer fazer, né? E nós confiamos no Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos frágeis, pequenos. Eu gostaria de dizer aqui para a amada igreja que eu vejo na Isabela uma Débora. Cada vez que essa menina abre a boca, eu vejo como se fosse Débora debaixo da árvore. Então fica firme, Isabela. As pedradas vêm, mas só dão pedrada em árvore que dá fruto. Verdade. Aonde eu tenho passado, eu tenho sofrido perseguição. E aí eu ficava muito triste. Até que um dia o Senhor me lembrou daquela palavra que fala: sereis perseguido por causa do meu nome. Né? Então, se é por causa do teu nome, Senhor, amém. Aleluia. Né? E, amados, essa palavra vai falar sobre ciúmes, inveja, amargura, raiz de amargura e aonde leva o ser humano. Entendeu? Vamos começar com Davi e Batseba. Então, 2 Samuel 11, no versículo 1 ao 4. Não vamos ler muito para a gente concluir depois as outras coisas. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Meu Deus.
E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Depois que já havia purificada de sua imundícia, então ela voltou para casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos ler só até aqui, depois nós vamos acompanhando na medida do possível. Amados, olha o perigo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas aí ele dá asas à imaginação. Entendeu? Os antigos costumavam dizer, né, que se a pessoa tem a gasolina e a estopa, e aí chega o diabo e assopra, né? E aí incendeia. Ai, missionária, mas eu posso pecar e Deus me perdoa? Amados, Deus te perdoa se você se arrepender de verdade. Jesus. Só que das consequências Deus não te livra. Verdade, Senhor. Porque Deus é um Deus justo. Tudo. Ele não falou algumas coisas, ele falou: tudo que o homem semear, isso também se fará. Verdade, Senhor. E aí Davi se comporta como um moleque irresponsável. Jesus. Quando a carne lateja, amado, um homem de Deus vira um moleque de rua. Jesus. E é isso que aconteceu com ele. Quando ela diz que está grávida, você vê o perigo, ela tinha acabado de sair dos seus dias, quer dizer, ela estava nos dias férteis, né? Não deu tempo de encostar que fizeram o menininho. Misericórdia. Meu Deus, né? E aí ela manda avisar ele. O que ele faz? Lá no verso 10, quer dizer, vamos seguir os 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como passava Joabe? Como estava o povo e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do Senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Meu Deus. Amados, alguém ainda tinha juízo. Alguém ainda temia a Deus. Ele era um soldado fiel a Davi. E ele faz isso. Mas Davi não fica feliz. Ele tinha que corrigir de alguma forma. Mas aí ele fez uma desgraceira pelada. Meu Deus, papai. Porque desgraça pouca na vida de quem não tem juízo é bobagem, né? A Batseba era neta do Aitofel, que era um dos melhores conselheiros de Davi. Meu Jesus, pai. E aí Davi começa a gerar um ódio, uma contenda, uma coisa horrível, porque ele pega uma carta de seu punho, carimba com o seu anel, dá nas mãos de Urias para levar para Joabe, que era o capitão do exército dele, falando para Joabe colocar Urias na frente da batalha e depois tirar na surdina o exército de trás para que ele morresse. Olha, amados, que coisa horrível, né? Era o homem segundo o coração de Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa carne,
Cuidado com os nossos desejos e cuidado para não darmos asas à imaginação. Né, amados? Eu me lembro de um pregador que ele falava, olha, amados, a melhor coisa, se você não gostar de quem está pregando, fecha os teus olhos e fala para Deus, quero ouvir de ti, Senhor. Aleluia. Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer. Verdade, pai. Né? E para nós fecharmos os nossos olhos para a nossa carne. A primeira olhada não tem como você evitar, mas da segunda em diante você fala, sai para lá, Satanás. Jesus. Né? E aí ele pega, faz a carta, dá na mão de Urias para ele mesmo entregar para Joabe, para o capitão, para que ele morresse. Só que um dia chega na casa dele o profeta Natan e começa a contar uma historinha para ele. Nós não vamos ler tudo, amados, que em 2 livros praticamente, né? 1 e 2 Samuel envolve todas essas histórias. Então nós temos que dar aquela enxugada. Mas não é heresia, não. Né? Às vezes a gente enfeita um pouco, mas não é heresia. Aí Natan chega lá e fala para ele que tinha um homem que tinha uma ovelhinha criada em casa com todo carinho e tinha um outro homem, o vizinho, que tinha muitas ovelhas e tinha muita riqueza. E aí chega uma visita na casa do vizinho, do pobre, do ricão, e ele manda pegar a ovelhinha, a cabritinha que tinha na casa do vizinho, matar para fazer para a visita dele. Ele só tinha aquela. E aí Davi fala, digno de morte é esse homem. Meu Deus. E aí Natan fala, esse homem és tu, rei. Meu Deus. Você tinha várias esposas, concubinas, quantas você quisesse. E você foi pegar a ovelhinha de Urias e mandou matar Urias. E por causa disso a espada não vai sair da tua casa. Meu Deus. Então, amados, ele se arrependeu? Sim. No Salmo 51 fala o quanto ele se arrependeu. O quanto ele rasgou o coração. Só que a espada não saiu da sua casa. Verdade. O Senhor matou o filhinho dele. Ele orou, ele jejuou, ele se raspou, ele se vestiu de saco, ele jogou areia na cabeça, mas não teve jeito. A criança morreu, né? Por quê? Porque Deus é justo. É, Jesus. E aí, amados, aquela espada continua e continua na casa de Davi. Que coisa triste. Por causa dessa confusão, eu vou considerar essa mensagem como Mazelas do Rei Davi 2, porque eu já tenho uma mensagem dessa no meu canal, e eu creio que será esse o título, se eu não resolver mudar, né? As mazelas de Davi, o rei que sangrou por dentro. Davi viveu uma das fases mais dolorosas da vida, não por inimigos de fora, mas por gente de dentro. É aqui que a história aperta. Abisalão, o filho que traiu o pai. Abisalão era filho de Davi, bonito, carismático, estrategista. Depois do pecado de Aminon, seu irmão, contra Tamar, Davi se cala, não julga e não corrige. Abisalão cresce em ressentimento, finge submissão, mas planeja vingança. Para quem não sabe, Aminon era um dos filhos de Davi, se apaixonou pela meia-irmã Tamar, e ele violenta sua irmã. Meu Deus. Ele abusa da irmã. E aí eles levam para Davi, Davi fica tristinho, chora, rasga as vestes, mas não faz nada. E Abisalão fica possesso, porque o que Abisalão tinha de sobra era legalidade para deixar o diabo usar ele. Entendeu? Aí Abisalão fica possesso, porque ele acha que o irmão era digno de morte e o pai não faz nada. E aí Abisalão pega e mata Aminon. A espada na casa de Davi. Aí planeja vingança, mata Aminon, foge. Volta e rouba o coração do povo.
dá um golpe de estado e obriga Davi a fugir de Jerusalém descalço e chorando. A dor de Davi aqui é dupla. Ele perde o trono, ele perdeu o filho antes mesmo da morte. Aí depois ele chora: meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido por ti. E aí ele fugindo, ele está indo pelo caminho, humilhado, antes da morte de Absalão, ele está humilhado, ele está lascado, ameaçado, traído. Aparece um cara chamado Simei e começa a jogar pedra nele. E xingar ele de homem sanguinário, e falar que ele está pagando todos os pecados que ele fez contra a casa de Saul, e joga areia, e joga pedra. E aí os caras pegam e falam para Davi: deixa a gente matar ele, rei. E ele fala assim: não, pode ser que o Senhor permitiu dele me amaldiçoar. Por quê? Porque Davi tinha consciência de todas as suas mazelas. Jesus. Aleluia. Ele amaldiçoa Davi, joga pedra, levanta poeira e humilha. Chama Davi de homem sanguinário. Os soldados querem matar Simei, mas Davi diz algo poderoso: deixai-o. Talvez o Senhor tenha mandado que ele me amaldiçoasse. Davi estava tão quebrantado que preferiu ouvir Deus na afronta do que reagir com orgulho. Aí depois tem a história de Ziba, Mefibosete e tudo, que todo mundo sabe, né? Mefibosete, aleijado dos pés, era neto de Saul e tal. Faz aliança e Ziba trai Mefibosete. Ziba apronta contra Davi, né? Tira os bens de Mefibosete, entrega para Ziba, depois ele volta, o cara tá triste. Eu tô dando uma resumida, porque eu gosto muito de detalhe. Quando eu vou preparar uma mensagem, eu faço aquele baita daquele estudo bíblico, entendeu? E aí tem pessoas que às vezes não entendem, que às vezes é um estudo bíblico que tem um contexto lá atrás ou lá na frente, pensa que a gente tá pregando heresia. Às vezes a gente conjectura, mas não é heresia, amados, viu? É só ler a palavra que confirma. Depois, quando Davi volta ao trono, Mefibosete aparece sujo, sem cuidar de si, e prova sua fidelidade. Davi percebe o erro, mas o dano já foi feito. Amados, nós vemos aqui, mentira no meio do caos, injustiça causada pela pressa, Davi ferido, julgando sem investigar. Mas pensa o caos que estava a cabeça de Davi. Davi enfrentou a traição do filho, humilhação pública, injustiça por mentira, perseguição, silêncio de Deus em alguns momentos e o peso das próprias falhas. Que eu creio, amado, que o peso das próprias falhas, para quem tem o Espírito de Deus e para quem quer se manter na presença de Deus, é a pior coisa. Né? Se o teu carro pegar fogo é difícil, mas se ainda te restou as pernas. Mas se Deus te deixar, não sobra mais nada. Você vive um esqueleto vazio. Meu Deus! Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, o princípio que se repete. Nem toda dor vem de inimigos declarados, alguma vem de filhos, amigos e aliados, mas Deus continua sendo fiel ao coração quebrantado. Davi perdeu o trono por um tempo, mas não perdeu a presença de Deus. Eita glória! Amados, não é fácil. Não é fácil. E aí eu vou falar de Aitofel. Davi foi ferido onde mais doía, no filho, no nome, na honra, nas decisões, na confiança. Ele foi traído, humilhado, injustiçado e caluniado. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus abandonou Davi. O que vemos é um rei que perdeu o trono, perdeu o filho, perdeu aliados, mas não perdeu o coração quebrantado. Aleluia. Enquanto Absalão buscava poder, Simei lançava pedras, Ziba mentia, Davi se prostrava. É aqui que Deus ensina algo profundo. Deus não sustenta quem se defende, Deus sustenta
quem se rende. Verdade, papai. Amados. E aí, Aitofel era avô da Batseba. Aitofel ficou ferido como homem, na sua honra, na sua família. Ela era filha de Eliã, filho de Aitofel. E aí o cara faz isso, e Aitofel engole seco, porque ele não podia fazer nada, porque o cara era o rei. Mas ele guarda aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio. E quando Absalão se revolta, Aitofel fica do lado de Absalão e vê a oportunidade de se vingar de Davi. Entendeu? Olha outro perigo, amados. Quando a gente não pode, ou a gente não quer se defender do inimigo, Deus fará a nossa justiça. Muito obrigada, querida. Deus fará a nossa justiça. Verdade. Como nosso justo, legítimo e genuíno juiz. Não pensa você que se você perdoar alguém, ele vai escapar da mão de Deus. Jamais. E cuidado quando perseguir alguém, porque às vezes Deus vai lá olhar para fazer justiça na vida dela e ela está orando, ajoelhada por você. Para que Deus te cure, para que Deus opere na tua família. Jesus. Cuidado, amados, cuidado. Tudo aquilo que nós não vemos no reino espiritual, Deus vê. O que nós não ouvimos, Deus ouve. E o que nós não vemos, Ele vê, Ele ouve e Ele trabalha para aqueles que se arrependem. E Davi fez tudo isso. Só que ele estava sempre pedindo a misericórdia de Deus. Aí Aitofel pega e fala para Absalão: deixa eu reunir 12.000 homens e eu vou lá e eu acabo com teu pai, trago a cabeça dele. Olha aí, amados, era de dentro de casa, comia na mesma mesa, né? Mas guardava aquele rancor para a hora certa. Só que rancor e vingança, amados, é sempre na hora errada. É sempre na hora errada. Eu me lembro de uma pregadora que eu tinha um ranço dela. Eu gostava de ouvir ela pregar até certo ponto, mas depois me dava um ranço por causa do nariz empinado, do jeitão dela, e eu parei de ouvir ela. Eu falei: não, Senhor, eu estou pecando, porque em vez de eu ouvir a palavra, eu começo a jogar pedra também e começo a julgar, né? Porque eu sou um ser humano também, né? Eu creio que vocês não fazem isso, é só eu, né? Que às vezes tem vontade que Deus frita o inimigo numa frigideirona assim, ó, e vira igual virar panqueca na tua frente. Aí eu falei: não, Senhor, não vou mais. Dali uns tempos, acho que durou, não sei se coisa de um ano, um dia eu cliquei e estava no programa dela. A mulher era outra pessoa. Glória a Deus. E foi por Deus que Deus me levou aquele dia a ouvir ela pregar. Ela estava falando que quem refreia sua boca livra a alma da aflição. Meu Deus, aleluia. Na época até fiz um vídeo. Quem for inscrito no meu canal, quiser ver, chama Livrando a Alma da Aflição. Eu até gravei um vídeo em cima dessa palavra que eu amei. Fiquei com dias e dias mastigando ela, ruminando ela. Ela falou: amados, toda aquela arrogância que eu tinha, Deus falou para mim. Eu acabava de pregar e eu indo para casa da minha mãe para tomar um café, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu prego a tua palavra e eu vivo angustiada. Senhor, eu falo do teu amor e eu estou angustiada. Aí Deus falou para ela: porque você não está livrando a tua alma da aflição. Meu Deus. Quando você for pregar, baixa a tua bola, esquece a tua arrogância, deixa eu fazer a obra. Eita, glória! Aí eu voltei a ouvir ela de novo. Eu falei assim: olha que glória! Quando a pessoa dá lugar a Deus e se converte, ele se torna uma nova criatura. Aleluia! Né? Uma ovelhinha. E aí Aitofel dá o conselho para ele. Só que Davi está lá orando e falando para que o Senhor seja o refúgio dele, o escudo dele, né? Aí o servo de Davi, muito fiel a Davi, estava lá de espia,
contou para Davi. Davi falou para o Senhor: confunda os conselhos de Aitofel. Muita gente fala que essa foi uma oração contrária, mas glória a Deus, né? Oração contrária para que Deus te defenda do inimigo que criou, aquele demônio que criou dentro da tua casa, né? Pode deixar que na hora certa eu injeto meu veneno e eu me vingo de você. E aí Davi tinha deixado ele lá, e ele pega e o Abisalão pergunta para ele: olha, Aitofel deu tal conselho. Ele fala: não, esse conselho não dá certo não. Não dá certo não, faz isso não. Não dá para falar tudo na íntegra, amados, porque senão estoura o horário. Então aí Abisalão fala: mas qual seria? Ele falou: teu pai está como uma ursa que tiraram os filhotes dele. Teu pai é um guerreiro valente. Teu pai tem poucas pessoas, mas ele é um guerreiro valente. E agora não é o momento. E o outro tinha falado: olha, agora ele está cansado, está frouxo, está isso. Aquele era o conselho que ia dar certo. Mas Deus frustra o conselho de Aitofel. E aí Abisalão enche de si mesmo e fala. Aí o outro fala assim: vai à frente você, com a tua turma, pega ele, faz isso, faz aquilo. E aí vai lá e avisa Davi, fala: ó, fica esperto. E Davi, com o seu coração de pai, fala: não machuque o jovem Abisalão. E aí ele pega e enrosca o seu cabelão. Domingo ainda dei uma pincelada nisso, né? Ele enrosca o seu cabelão maravilhoso nos arbustos. O burro sai de debaixo dele, o mulo eles falam, né? Sai de debaixo dele e ele fica lá pendurado. O homem de Davi vê ele, mas lembra que Davi falou: não machuque o moço. E fala para Joabe. Joabe não pensa igual. Joabe fala: não, eu vou acabar com essa fusaca agora. Vai lá e mata Abisalão. Aí Aitofel sabe que o conselho dele foi rejeitado e fica muito triste, porque ele queria muito a morte de Davi. E ele, sendo um homem muito inteligente, ele sabia que aquele conselho do outro era uma armadilha, que certamente Abisalão morreria e ele ia ter com Davi de novo, ia ficar muito ruim para ele. O que ele faz? Ele albarda o jumento, ele vai para a terra dele, eu acho que, se não me engano, chamada Giló, a terra dele. Eu conheço um cara que a terra dele é Manga, agora esse aí é Giló. Aí ele leva, vai para a casa dele, põe toda a casa em ordem e se enforca, se mata. Amados, o resumo que eu quero dar: ciúmes não dá certo. Meu Deus. Mágoa não dá certo. Ódio não dá certo. Cada um teve. Davi continuou com a espada na casa dele. Só que com o coração quebrantado, ele continuou nos pés do Senhor, servindo ao Senhor, derramando seu coração ao Senhor. Mas todos os seus inimigos, Deus fez justiça. Jesus. Né? Aitofel achou que era a hora dele se vingar de Davi, mas o ódio dele gerou sua própria morte. Abisalão achou que usurparia o trono do pai, mas aquilo gerou sua própria morte. Meu Deus. Né? Mas tudo isso foi causado com o início do pecado de Davi. Então, amados, o que nós aprendemos com isso? Estejamos atentos. Satanás todos os dias nos apresenta um manjar. Aparentemente é maravilhoso, aparentemente é apetitoso, mas a hora que você bocar, a hora que você focinhar naquele jarro, daquele manjar, é larva, é fezes, é coisa horrível. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai deixar barato, com toda certeza. Mas Jesus veio para dar vida. Então, o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar a vida, nos dar inteligência. Davi saiu de Jerusalém chorando, mas voltou curado por dentro. Deus não removeu Davi do processo, mas o preservou no processo. Quem permanece quebrantado não vale,
volta fortalecido ao trono. Aleluia. Eita glória! Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Amados, o que aprendemos, né? Não devemos ter ódio no nosso coração. A vingança não é nossa, né? A vingança não é nossa. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que aquela moça se converteu, uma pastora conceituada, que ela se converteu e falou que a angústia não saía do coração dela por causa da soberba, por causa da arrogância, né? Quando nós estamos de microfone na mão, é para deixar o Senhor Jesus nos usar, é para deixar o Espírito Santo nos usar. É Ele que faz a obra. E quando você estiver ouvindo, deixa o Espírito Santo te usar. Não deixa a ave de rapina roubar a semente que você está recebendo. Essa mensagem que você está ouvindo hoje, amanhã você pode pregar para um familiar teu e ele pode se converter. Verdade. Né? Nem tudo que Billy Graham fez foi diretamente. Foi pessoas que foi semeando e Billy Graham continua pregando o evangelho até hoje com as mensagens gravadas. Jesus. Né, amados? Vamos aproveitar que estamos aqui ainda. Não sabemos até quando o nosso fôlego de vida vai permanecer em nós. Mas vamos aproveitar para passar a palavra, ouvir a palavra. Né? Aquele que não canta, bate palma e exalta o outro que está pregando, que está cantando. Aquele que não prega, ora por aquele que prega. Meu Deus. Né? Se hoje não preguei bem, ore por mim, para que o Senhor me use da próxima vez, da melhor maneira possível. Porque não somos perfeitos, mas estamos aqui caminhando para a perfeição, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe e continue trabalhando no teu coração essa mensagem. Que não haja ciúme, não haja inveja, não haja rancor. Porque nós sabemos o galardão dessas coisas quais são. Porque Davi, por mais que ele pecou e pecava, mas ele manteve o coração quebrantado diante do Senhor. E até na hora que ele estava recebendo a vingança, Deus ainda transformou o mal dele em bênção. Né? Para que ele fosse protegido e morresse somente na velhice. Amém, amados? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Que Deus te abençoe.